Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Conta Comigo, nessa terça-feira, pontualmente às 19 horas, você sabe que você tem encontro marcado comigo. É sempre uma alegria enorme estar nessas terças-feiras à noite aqui contigo, com toda essa audiência, nesse projeto que vem crescendo a cada dia. O podcast Conta Comigo, que vem com o objetivo de ajudar você empreendedor, de ajudar você que sonha ter seu negócio, de você que é colaborador, mas quer ser um intraempreendedor dentro da tua empresa, dentro da empresa na qual você trabalha. Então sejam muito bem-vindos, nosso 12º episódio, com muita alegria, com muita garra, todo um time que vem entregar um produto de qualidade para você que está nos assistindo. Então, já clica aí naquele aviãozinho que vai mandando para todo mundo, manda para os amigos, manda nos grupos aí, diz, ei, o podcast do Vini começou, o podcast Conta Comigo está no ar e nessa terça-feira vai ser especial. Eu sempre gosto de começar dizendo que o podcast Conta Comigo, ele nasceu do coração de entender que são 3 pilares do contar. O primeiro é que a gente tem que falar sobre contabilidade, está na minha essência, eu sou contador, né? E o segundo é o contar a história. Eu sou apaixonado por contar a história e eu gosto de estar aqui compartilhando outras histórias para que possa ser motivo de inspiração para você. E o terceiro pilar é o Conta Comigo. Não há coisa melhor de ter uma pessoa, de ter uma equipe, de ter uma empresa com que você possa contar, do que você possa precisar de ajuda e a gente poder impactar não só a sua vida, mas o seu negócio. Beleza? Então vamos embora. Pouca conversa e muito resultado. Eu tô aqui no meu estúdio. Se preparem, segura aí, na cadeira que hoje o negócio vai pegar fogo. Eu tô com ele, que iniciou sua trajetória no rádio em 1999, na rádio 100.5 FM. Ele deu seus primeiros passos como comunicador. Em 2002, concluiu o curso técnico de rádio na Funetec. No ano seguinte, ingressou na Universidade Federal da Paraíba, UFPB, no curso de Comunicação Social. Ao longo da sua carreira, ele atuou com diversas emissoras, iniciando na Rádio São Roá, na Rádio Miramar FM, possui ampla experiência na comunicação pública, com passagens pelos municípios de Santa Rita, Patos, Bahia e Cabedelo, um homem apaixonado pelo radiojornalismo. Ele é aficionado pela escrita jornalística, ele é amante do texto, lançou em fevereiro de 2017 o blog, que eu não vou dizer o nome. Posteriormente, fundou o Portal News Paraíba, então você que está nos assistindo já deve saber com que eu estou aqui no estúdio, né? Fundou o Portal News Paraíba, que hoje é um sucesso. Ele hoje atua como editor executivo do portal. O portal completou 8 anos de atuação, hoje com mais de 50 seguidores no Instagram. É um sucesso, o cara comunicador, jornalista, editor executivo. Ele tem 48 anos de idade. E quem é que eu estou falando? Meu amigo Mano Costa. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Vini. Um abraço, meu Coisa boa. Fica à vontade, meu irmão. Alegria te receber aqui, viu? Obrigado. Obrigado pela recepção e a estrutura. De parabéns, né? Uma linda estrutura montada aqui na Impacto Assessoria Contábil. E, assim, necessário, eu diria, até para esse meio que a gente vive, de tantos movimentos que são criados na internet, mas que a gente sabe que pouca coisa se consolida, só o que é de verdade, o que é concreto mesmo se consolida, e a gente vê um espaço como esse, muito importante para a comunicação digital. Então, meus parabéns e obrigado pela recepção. Coisa boa, meu irmão. Se segura na cadeira aí que os caras dizem que tu é borracha, aqui também é. Hoje o papo vai ser top. É uma alegria estar lhe recebendo aqui. Muito obrigado. Mano Costa, que eu conheço há pouco tempo, mas já ganha minha admiração pela sua ética, pelo respeito, né, mano? A gente tá construindo uma relação de amizade. Conta com a gente, tá? Por isso que o nome do podcast é Conta Comigo. Conta com a nossa empresa, conta com o nosso time. E é uma alegria estar lhe recebendo aqui, mano, porque hoje você é uma referência no radiojornalismo. E o nosso podcast ele vai falar muito sobre negócio, sobre tecnologia, sobre RH. Vai falar sobre experiências que deram certo, outras não, né? A gente tem essa ânsia, esse defeito de nunca falar os nossos defeitos. A gente vai falar aqui abertamente para que outras pessoas... Mas é importante a gente falar dos erros que fazem parte do processo. Verdade. São importantes. Muito importantes. Pois bem, cara, muito obrigado. Vamos passar aqui agora uma hora de muito papo. E eu queria começar simples. Quem é Mano Costa, cara? Meu irmão, Mano Costa é um cara que sonha muito, no sentido de que
tem muita sede por viver, né? Tem muita... são muitos sonhos a serem realizados, muita coisa vivida, muita dificuldade vivida. E a superação dessas dificuldades acaba por fazer com que a gente, só pelo fato de estar vivo, a gente já se sinta grato. E eu acho que a palavra-chave para o mundo que a gente vive, principalmente hoje em dia, mas também como um mantra para a vida da gente, é gratidão. Acho que gratidão, ele é traço de caráter. A ingratidão é a ausência dele. É meio que isso, eu vejo meio dessa forma. Então, só o fato de estar vivo, depois de tanta coisa que foram passadas, tantos problemas vividos, o fato de estar vivo já é, para mim, grande coisa. Mas aí me permite sonhar um pouco mais, apesar dos 48 anos. Me sinto um jovem que recomeça a vida sempre que necessário. E o ponto de vida que a gente está nesse momento é de trabalhar muito. Em alguns momentos que são necessários fazendo barulho, mas por mim seria sempre em silêncio. Só que a comunicação ela exige o barulho necessário para que seja vista e ouvida. Mas trabalhar muito, trabalhar certo, sem passar por cima das pessoas, sem trairagem, sabe? Sem sacanear as pessoas, que eu acho que o mundo já está um pouco cheio disso. Nada como relações francas, sinceras e trabalho honesto. Eu acho que já é o bastante para a gente ter aquilo que a gente precisa para viver. Uma casa bacana, comida na mesa, poucas e boas pessoas leais ao redor. Hoje eu acho que é mais ou menos isso. Um trabalho que gratifique, que seja aquilo que você ama o que faz. São elementos importantes que fazem você uma pessoa rica. Eu acho que é mais ou menos isso. Coisa boa, mano. E você que é acostumado a estar desse lado de cá, para quem não sabe, Pois Mano Costa tem um entrevistando, podcast. né, cara? Né? Tem um podcast, Mano Costa que também apresenta podcast com o nosso parceiro, irmão e amigo Coxinha. E agora está desse lado aí, experiência única. E eu espero que você conte tudo, viu, meu irmão? Sem filtro, porque quem está nos assistindo, aquela galera que é fã do News Paraíba, aquela galera que é fã do Mano Costa, vai querer saber tudo, viu? A gente tá aqui para contar falar o que é real. Eu acho que é o mais importante, né? Coisa boa. Falar o E que é vamos real. começar do início, né, cara? O que foi que lhe levou para o jornalismo? O que é que te moveu? A gente sempre tem uma história de passar por várias funções, várias empresas, várias profissões, e você nasceu e se criou e pensou e sonhou. Foi aquele jovem que fazia, né, as reportagens como brincadeira, ou não? Isso foi o mundo que foi te levando para o jornalismo? Na verdade, foi fruto, eu não diria do acaso, porque nada é acaso na nossa vida, né? No final das contas, me identifiquei completamente e hoje eu não quero fazer outra coisa que não seja jornalismo. Mas eu trabalhava na assessoria parlamentar da então deputada Estefânia Maroja, e a família Maroja sempre teve vários empreendimentos, dentre eles a Rádio 100.5, e já no seu segundo mandato na Assembleia, a Raquel, a filha, enfim, a herdeira, digamos, política e dos negócios da família, na época já tinha uma grande liderança à frente dos negócios, precisava de uma pessoa para organizar a parte administrativa da rádio. Eu acabei deslocado do gabinete para a rádio, para tratar da parte administrativa mesmo. A organização das notas, faturamento da rádio. Em algum momento, organizar a discoteca, que na época tinha muito vinil, muito CD para organizar. E eu comecei nessa parte administrativa na rádio. Só que o estúdio, ele chama. É apaixonante, né, mano? Não, ele chama toda hora. E aí tinha grandes colegas que eu tive no rádio na época, né? Eduardo Carvalho, estava até de volta, estava morando em Roraima, mas estava de volta aqui em João Pessoa. Marcelo e Marcílio Moura, os dois irmãos. Luiz Vieira, Edinaldo Vicente, quem mais? Sabe, tinha uma galera, Pedra 90 na época na rádio, que circulavam no estúdio. Eu, obviamente, no dia a dia da rádio, chegava de manhã, saía à noite, então curioso. Eu lidava com tudo, né? Com todos os horários, todas as pessoas. E acabou que você começa a entrar e procurar entender como funcionam as coisas. Acabei operando a mesa de som da rádio. Mais na frente, comecei a fazer uns programas de final de semana, muita música. A gente chama, mas é um tapa-buraco, é meio que rodar as músicas. Não, na verdade eram horários que existiam na rádio. E como eu estava começando, e como eu havia aprendido a operar a mesa, enfim, a operar o sistema de som, digamos assim, da rádio,
eu já era operador a essa altura. Então, nos finais de semana, tinha-se a programação musical. E aí, como toda escola, porque a 100.5 FM ela é a universidade de muita gente, que você nem imagina, que se vê hoje nos grandes sistemas, nas TVs, saíram da 100.5. E aí eu fui uma dessas pessoas. Acabei começando a falar muito timidamente, muito acanhadamente. E fui falando e a coisa foi saindo. Não tenho a voz padrão do rádio dourado, das grandes vozes. Que é aqueles grandes padrões, né? Mas aí, mas aí você entende que o rádio ele passa um momento de que é muito mais a sua desenvoltura no ar do que propriamente a qualidade da voz. Então você não precisa ter uma grande voz para ser um bom locutor. É mais ou menos isso. Depende muito da impostação, de respiração e tudo mais. Enfim, as técnicas para locução. Que aí a gente vai aprendendo com o fazer, né? Com o repetir. E aí aconteceu, você acaba enlouquecendo, você vive rádio, dorme, come, acorda rádio. E na época o sindicato tinha esse convênio com a Funetec, que pertence à antiga era Escola Técnica Federal, né? Hoje é IFPB. Ficar ali na Rua nas Trincheiras, vizinho à Igreja de Lourdes. Eram 6 meses de curso. E aí fiz o curso, obtive o certificado. Só que aí no ano seguinte, nesse ano de 2002, acabei fazendo, na época era o PSS, o Processo Seletivo Seriado, né? O vestibular. Fiz para administração. Mas assim, fiz porque eu olhava ao redor, eu dizia, não sei se eu vou querer viver de rádio, tipo isso, sabe? Aquela resistência, você é apaixonado pela coisa, mas olha, eu não sei se é exatamente isso que eu quero fazer. Ainda passei na primeira fase do vestibular, mas não passei nas provas de terceiro ano. Aí chegou 2003 e eu continuei fazendo rádio na 100.5, a coisa foi indo. Até que chegou o último dia de fazer a inscrição, tinha que pagar a inscrição nos Correios. E eu não tinha esse dinheiro, se me engano, na época, eu acho, salvo engano, uns R$100 mais ou menos na época. E eu não tinha esse dinheiro para fazer, e era o último dia. E eu me lembro que eu pedi esse dinheiro a Raquel, na época. E a Raquel estava fora, não estava na rádio. Quando chegar, eu dou para você fazer a inscrição, beleza. Para resumir a história, quando ela chegou, que me deu dinheiro, eu cheguei no Correio para pegar a fila 10:05. O Correio fechava às 5 horas, a agência do Correio. Fiz a inscrição e fiz para rádio. Comunicação social, são 3, na época eu não sei como é que está agora, eram 3 habilitações. Jornalismo, rádio, TV e relações públicas. E eu fiz para rádio sem segunda opção. Ou eu passava para rádio e TV ou não passava. E aí fui para a prova. Fiz primeiro e segundo ano, era a primeira fase. Nas provas de terceiro ano, à época, eu me lembro que haviam sido canceladas as provas. Houve um problema de vazamento da prova. E a Copérv era quem organizava o vestibular. Ela simplesmente tinha cancelado as provas de terceiro ano. E eu não tinha estudado, simplesmente. Só que aí eu digo, rapaz, isso eu vou aproveitar, já que aí me deram 2 meses para frente para fazer as novas provas, só do terceiro ano. Eu digo, eu vou fazer essa prova. Fui fazer um cursinho, tinha um programa na rádio, que era o Bioquímica, que funcionava no Tig Pepe, ali na Epitácio. O professor Fábio acabou me dando uma bolsa. Eu passava o dia trabalhando, à noite ia para o cursinho, fiz os 2 meses de cursinho. E, pasmem, tipo assim, 3, 4 questões que foram dadas no cursinho caíram exatamente na prova. E aí, matemática, eu nunca fui bom em exatas. As provas de terceiro ano para humanas eram português e matemática padrão, história e geografia. Fechei português, história e geografia, fiz uns rabiscos na prova de matemática e acabou que eram 2 períodos, 30 alunos em cada período. Eu fui o 31º do período 2. Então, entrei como primeiro aluno do 2003.2, onde hoje colegas da imprensa, Rafael Leite, Ecliton Monteiro, Fábio Augusto, quem mais? Cara, tem uma galera que estudou comigo, que entrou comigo na faculdade. Linda Carvalho, paguei umas cadeiras na turma dela também. Enfim, uma galera que a gente saiu junto da faculdade e estamos aí na guerra.
Acabou que aconteceu isso e veio, né, a finalização do curso, adoeci durante o curso, perdi cadeira, desbloqueei da minha turma original, mas aos trancos e barrancos consegui terminar e digo a você assim, que foi talvez a melhor coisa que tenha me acontecido, foi ter caído na real de que realmente ia viver da comunicação. Ô, mano, e nessa trajetória, eu digo porque eu vim também do rádio jornalismo, vim da TV, e na nossa trajetória profissional a gente tem pessoas que a gente gera relacionamento, gera gratidão, gera amor, né, por ajuda mútua. Eu tenho várias pessoas que me ajudaram, que me deram a mão. Eu tenho muitas. Também tenho pessoas que também eu apagaria, não apagaria, porque eu acho que são essas pessoas que nos motivam mais. Nos ensinam a ser como não deveríamos. Exatamente. Então, acho que a família Maroja é uma das que geram uma gratidão pra você, mas com né, certeza. na sua vida. Maroja, Severino Maroja foi um grande homem, um grande Fique à cara na minha vontade vida. para falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria falar. Tem alguém, preservando o nome, se você quiser, que você apagaria dessa história? Mas não tenha dúvida disso, até nos dias de hoje, tanto ao longo da história, tanto ao longo da vida, digamos assim, como agora recentemente. Pessoas que se diziam amigas de 15, 20 anos, 20 e tantos anos, que se revelam nos detalhes e você entende que a ocasião faz o ladrão. Acho que não. A ocasião revela quem você era de fato o tempo inteiro e escondeu. Isso acontece muito, as pessoas se revelam muito em algumas situações que são propícias para aquilo, mas não são as situações que fazem as pessoas. As pessoas já são, elas só têm aquele momento de oportunidade para mostrar quem elas são. Então, eu acho que muito mais do que machucar, porque realmente machuca, magoa, a traição nunca vem de um inimigo. A verdade é essa. Ela sempre vem de pessoas que você tem na mais alta conta. Inimigo você não espera isso, né? Inimigo já é inimigo, né? Já está dizendo. Mas, quando você passa pelo luto, aquilo te fortalece muito, cara. Verdade. Fortalece muito. E eu vejo algoz é algoz. Deixa de ser nunca. Mas eu vejo muita... ter como tirar vantagem dessas situações negativas que a gente vive. Mano, não adianta a gente falar sobre a sua história sem falar sobre radiojornalismo, sobre comunicação, mas também sobre política, né? A tua essência é sobre política, sobre posicionamento, você também faz análise política, sobre polêmica, por que não? Isso também te apaixona, é isso que te move, essa energia, essa dinâmica? Eu sempre tive a coragem de me posicionar em relação a certas situações. Mas eu trabalhava na Rádio Sanhauá quando o Gutenberg Cardoso desembarcou com uma grande equipe, na época, em setembro de 2013, mais ou menos. Uma galera toda, muita gente chegou com ele. Ele sempre foi de andar com o time completo, dos programas de rádio, ele levou o time completo. Acho que a palavra é essa, time completo. Então, nós tínhamos um Cleilson Júnior, nós tínhamos quem mais? Marcelo José. Bicho, tinha muita gente. Ele levou quase 10 pessoas com ele. E a gente conversava muito, né, sobre muita coisa. E é o momento de você aprender, de você aproveitar para aprender, para tirar muito proveito dessas pessoas, do saber. Então, tinha uma equipe muito grande de produção, um pessoal de estúdio, tinha muita coisa nova, principalmente para a realidade da rádio, que você, apesar de saber do que se tratava, ver funcionar e tirar aquilo para você. E eu já tinha meio que essa coisa de me encorajar a me posicionar. Só que uma frase que eu vi nessa época que ficou muito importante, assim, ficou muito marcante para mim, que eu fui entender o sentido daquilo que eu fazia. Quando numa das reuniões, a gente conversando, no cafezinho ali na mesa, na sala de produção, foi dito de que quem não se posiciona está fora do jogo. Quem está naquela da água leva, água atrás, não tem uma opinião importante, não se destaca. Quem não se posiciona não é visto. Isso. E eu fiquei impressionado porque eu disse, rapaz, eu meio que me identifiquei tanto com aquilo que eu disse, cara, é isso aqui que eu faço. E é instintivo. É muito instintivo. Eu acho que todo ser humano ele é parcial. Eu acredito ter ouvido essa frase de Marcelo José. Foi isso mesmo. O Marcelo disse, olha, se posicione. Nunca deixe de se posicionar. Porque quem não se posiciona está fora do jogo.
Perde a oportunidade você de falar só tá o que tem que ser falado. dentro, seja lá no que for, de que forma for, se posicione. Não deixe nunca de se posicionar. Verdade. E eu carrego isso comigo até hoje. Eu acredito que todo ser humano ele é parcial, ele tem sua carga de parcialidade. Ninguém é imparcial. Todo ser humano ele é politizado, ele é político, ele tem um lado de alguma coisa. Eu acho que a gente tem esse direito de ter esse lado. Todo mundo tem. Isso é independente. Eu só acho que a gente não pode agir com mentira. Levantar um falso. Era a próxima pergunta, né? Causar um dano, o que é que eu jamais iria escutar de Mano Costa? Que Mano Costa trabalhou com uma mentira para prejudicar uma pessoa, uma fake news para ferrar com o cara. Se vai ferrar ou se vai levantar, vai ser verdade. Isso aí eu não abro mão. Mas usar de uma mentira. Olha, eu não gosto de Vinícius. Vou escrever um troço aqui para ferrar Vinícius de todo jeito. Não, não é assim. Rapaz, Vinícius não tolera o cara, mas o cara tem uma conduta certa, o cara não é desonesto, tem o que fazer, então que eu fique com o meu problema. Reporte apenas os fatos. E teria alguma ação que Mano Costa, seja pessoal ou seja em sua vida profissional, escrevendo, jornalismo ou publicando, que possa repensar e dizer, rapaz, eu poderia ter escutado mais, eu poderia ter investigado mais? Sim. Eu acho que meio que já passou dessa fase, mas já aconteceu muito de você começar no ímpeto. Você tem naquele momento que chega, naquele momento... Agora isso é pra vida. Não tomar... É um mantrazinho que tem, que você não tomar decisões quando você tá com muito triste, ou muito feliz, ou com raiva, uma coisa assim. Não é que é raiva, é que chegou uma bomba. Calor da emoção, né? Chegou uma bomba. E você, na agonia de dar aquele furo... Calma. Dando de primeira, segunda ou terceira mão, você vai dar, vão ler e vão acessar do mesmo jeito. O clique vai vir do mesmo jeito. Que todo mundo tem mesmo, né? Então, assim, já ocorreu desse ímpeto exagerado, dessa afoba... Não é ímpeto, é afobação, sabe? Então, hoje não tem mais essa afobação. De colocar uma coisa... Porra, não é nem que não deveria ter colocado. Se eu acho que uma coisa não tem que ir pro ar no portal, no Instagram, não vai. É a forma. Muitas vezes eu questiono a forma como foi. Porra, não era esse direcionamento que eu queria dar, era esse aqui, mas já foi, já tá no ar, entendeu? Eu poderia contribuir da seguinte forma. Eu aprendi, eu era muita emoção, né, muita explosão, e eu simplesmente postava até uma opinião mesmo ali no calor da emoção, um pré-julgamento, eu postava. E depois eu ia ler e me arrependia. Então eu comecei a dizer, peraí, eu preciso postar isso? Vai mudar alguma coisa eu postar, ou divulgar, ou emitir meu parecer sobre isso? Quais são os impactos disso? Vai fazer diferença na vida da pessoa positivamente? Não. Então apaga. Então eu fui evoluindo e aprendi muito sobre isso. Hoje, num ambiente que a gente vive, mano, que emitir sua opinião é extremamente necessário e crucial, a gente quer estar apostando, a gente quer estar emitindo tudo, a gente é especialista. O cara vestiu uma roupa vermelha, você quer estar importando. Mano Costa está no podcast de chapéu, eu quero criticar, eu quero dizer que está errado. Meu irmão, fica com a tua opinião para tu, pô. Não vai fazer diferença nada, fica para tu. É por aí mesmo. Então, eu aprendi muito isso na minha vida, e a vida, a lapada vão nos ensinando, e muitas vezes eu me via apagando mensagem no meu celular ou no meu computador, dizendo, não, eu não preciso emitir uma opinião como essa. Isso pode gerar consequências dolorosas para quem está lendo e para mim. Então eu prefiro me resguardar em algumas situações. Na verdade, você não tem que ter opinião para tudo. Não tem que ter. Tem coisa que você não precisa dar opinião. Não é necessário. Tem coisas que você... Tem situações que você tem... Tem situações que você dá boas respostas, tem situações que você dá más respostas, e tem situações que você não dá resposta nenhuma e tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém é obrigado. Você não tem que se colocar no dever de ter opinião para tudo na vida. Ninguém é dono de verdade absoluta. Então, quando você relaxa em relação a isso, tá tudo certo. Coisa boa. Bom, você que está com a gente aí agora, se liga, Mano Costa está aqui. Esse cara que é uma referência no radiojornalismo, na comunicação, na política, na análise política.
E hoje o papo vai ser massa, viu? Terça-feira começou a noite e a noite é uma criança, meu irmão, mas eu jamais poderia... Sim, compartilha, viu? Vai mandando pra galera aí, manda foto, posta no Instagram, marca a gente aí. Mas antes da gente falar do seu blog, eu acho que tem uma pessoa que a gente precisa falar, porque foi um canal que foi uma ponte pra gente se conhecer, né? Pra quem não sabe, eu conheci Mano Costa numa participação minha, junto ao podcast do Coxinha, onde a gente teve a oportunidade de conversar bastante. No decorrer da conversa, né, mano? A gente percebeu que o Mano já conhecia o meu irmão mais velho, Ítalo. Então, foi aí que melhorou mais ainda. Verdade. E graças a Deus a gente está criando uma relação de amizade. E foi através do Luciano Coxinha que a gente se conheceu. E aí? Fala um pouquinho sobre ele. A gente falou quem apagaria, quem não apagaria. Rapaz, quem é Luciano Coxinha? O que é que ele representa para você? Rapaz, Coxinha é aquele cara que, assim, não gostar de coxinha, desconfie desse cara, velho. Que tem alguma coisa errada. Coxinha é um dos caras mais generosos que eu conheci na minha vida, de verdade. Coxinha é aquele cara, aquela parábola da vela que acende a outra vela. E se pergunta o que é que a vela que acendeu perdeu? Nada. Uma vela acende a outra, o que é que ela perde? Nada. Ela acendeu, ela deu luz a outra vela e com ela simplesmente ela manteve a chama dela acesa. Coxinha é meio essa vela que acende velas apagadas e vai dando luz, sabe? Defeitos todo mundo tem, cara. Eu me refiro não é nem comigo, porque comigo não tem neura, não tem treta, não tem nada. Eu falo, se alguém tem queixa de coxinha, todo mundo nessa vida tem defeito, ninguém é perfeito. E viver naturalmente é por si só contrariar interesses. Tem coisas que eu vou gostar de fazer, tem coisas que não. Tem coisas que eu vou querer fazer para você e fazendo para você eu contrario o vizinho e vice-versa. E num momento ou outro da vida haverá situações em que a gente não vai agradar a todo mundo. Então eu me refiro, quando eu digo que ninguém é perfeito, que todos temos defeitos, eu me refiro a coxinha nesse sentido de que não tem como agradar todo mundo. Então, se alguém tem queixa, paciência. Mas é um dos caras mais generosos que você pode conhecer. Verdade. Tive a oportunidade de trabalhar com Coxinha na TV Correio, mais próximo. Coxinha era um cara que sempre estava disposto a ajudar, um cara sempre mas ajuda, mas assim, ajuda, ensina. O que falta ele pode fazer, ele chega para concluir. Se você não tem, ele divide o que é dele com você. Se deu errado, ele assume o erro. Se, sabe, divide conhecimento, oportuniza você a caminhar, tá entendendo? Você não sai de mãos abanando de perto de coxinha de jeito nenhum, literalmente. Então, é um cara assim, que eu posso dizer que a gente talvez tenha se encontrado no momento certo. Apesar da gente se conhecer já há algum tempo, já frequento o podcast de Coxinha já há algum tempo. Já havíamos feito já algumas participações, mas de uns 3 meses para cá, 4 meses para cá, mais ou menos isso. E sobre o blog? A gente tem firmado essa parceria e ela tem frutificado muito. E há pouco tempo você compõe agora o podcast do Coxinha, que é um sucesso. Tenho feito participações, na verdade. Agregou, né, para a sua profissão? Fala um pouquinho. Não, mas abre muitas portas. O podcast, o Coxinha sabe o que é isso, porque a natureza do podcast, o crescimento dele, ele abre muitas portas. Ele dá muita visibilidade. Mas as contribuições são mútuas. Eu me sinto um grande contribuinte do projeto, mas um projeto que já estava consolidado. Eu não criei nada, eu não parei nada. O filho já estava lá. E tudo bem que talvez hoje eu ajude a balançar o menino, mas o menino estava prontinho, estava feito. E isso é fruto único e exclusivamente do trabalho de Luciano Coxinha. E aí todos os parabéns, todas as congratulações, porque é uma coisa que se tornou muito grande e hoje é um produto inegavelmente de alta qualidade no meio do audiovisual paraibano, por que não dizer, né, da nossa região toda, porque é um dos mais importantes canais de comunicação hoje, é o De Frente com Coxinha.
Verdade. E fala um pouquinho sobre o seu podcast, cara. Você tem um podcast? Não, eu, na o que verdade. É que ele fala, como não, é que na ele verdade, tá? na verdade, eu criei o projeto, o Mano a Mano Podcast. Ele é um projeto que ele ainda não saiu do papel. Ele já tem toda a identidade visual, já tem o formato, tem tudo. Vai sair, né? Vamos. Vamos soltar em primeira mão. Bora. Você tá com medo de quê? Vamos soltar em primeira mão, porque o homem que tá aqui, tá aqui. Vamos resolver. Então, o Mano a Mano Podcast, ele nasce com essa natureza de dialogar, sabe? De falar, de se fazer ouvir. E já há algum tempo, realmente, que ele está no papel, esperando o momento de sair, de ser criado, de ser visto. Está chegando a hora, está bem pertinho. Tá chegando a hora e as pedras não se batem se não for pela mão de Deus. Eu não Verdade. tenho dúvida que vai ser um sucesso. Verdade. Eu estou aqui na tela com o News Paraíba, um sucesso, né? Um blog com mais de 50 mil seguidores. Instagram, que é uma ferramenta fantástica. 50.700 e alguma coisa, né? agora. E fala um pouquinho do seu blog, deixa aí o arroba para que a galera possa te seguir, né? Para que a gente possa conhecer melhor o blog. News Paraíba, News NEWS Paraíba. O News Paraíba nasceu de um momento muito difícil da minha vida. Em 2017, havíamos acabado de encerrar o ciclo político do ex-prefeito Netinho. E a gente sabe que não terminou nada bem as coisas, ele sabe disso, todos nós sabemos disso. E o desgaste era grande para todo mundo, porque foi uma coisa muito sacrificante. Aquele ano Os relacionamentos, né? O ano de 2016 foi muito difícil para todo mundo, né, dessa banda. Então, 2017 foi meio que começar do zero as coisas. E eu tinha a vontade, eu tinha o pensamento de criar um portal. E o pessoal falava já que já estava na hora de eu ter o meu portal. E não é fácil, não é fácil. Portal é uma coisa que requer muita responsabilidade. É o seu nome que está ali. A rotina de alimentá-lo todos os dias. A investigação da notícia. De transformar periodicidade. De transformar o portal em uma empresa mais tarde. Então, assim, quando o News Paraíba vai para o ar, quando ele começa, ele vai pelas mãos do web design Fábio Bezerra, lá de Santa Rita. Fábio foi um cara com quem a gente trabalhou muito tempo. E Fábio é um design gráfico, web design top de linha. Foi quem botou a primeira versão do News Paraíba no ar e o blog do Mano Costa também. São duas ferramentas, são duas plataformas, na verdade, 2 veículos. O blog do Mano Costa é uma coisa mais... Quando eu estou na telha de escrever, de emitir minha opinião, de fazer uma análise mais específica. Então, ele não tem essa obrigação de se atualizar todos os dias, porque quando me dá na telha, eu vou lá e escrevo para ele, está no ar, manocosta.com.br. E tá lá, bonitinho no ar, enfim. Quando eu tô afim, eu vou lá e escrevo, ponho alguma coisa no ar. Mas o portal, não. O portal, ele tem várias frentes. Ele precisa ser alimentado todos os dias. E o News Paraíba é o meu filho. É aquela coisa... É o que eu tenho, entende? De concreto. Então, várias coisas aconteceram nesse tempo de lá para cá. Eu trabalhei, fui bater em Patos. Cabedelo, vários anos. Bahia, também exerci cargo em Bahia. Mas o News Paraíba permaneceu a tudo isso. O News Paraíba é aquele barco que enfrenta a tempestade de um lado a outro do oceano, que balança e ele permanece lá, firme e forte. Então é algo que não me falta e nunca me faltou. O News Paraíba, desde que ele nasceu, que ele tem sido o braço forte e tem me sustentado, na verdade. Grandes empregos, grandes trabalhos, grandes salários vieram. O News Paraíba se manteve reto, do jeito que ele é até hoje. E nunca me faltou sustento por conta do News Paraíba. Isso aí eu posso afirmar tranquilamente. Que no final das contas, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada, o News Paraíba estava lá. Estava comigo. Coisa boa, é isso mesmo, hein? Pessoal, esse projeto só faz sentido se você estiver aí com a gente, tá? Compartilha, porque aqui é muito conteúdo rico que você vai aplicar na sua vida, no seu negócio, e não tenho dúvida que vai fazer diferença. Então comece a compartilhar, se inscreve, nos ajuda, porque o nosso canal só vai conseguir chegar em mais pessoas, em mais TVs, em mais celulares com a sua contribuição. Compartilha, se inscreve, ativa o sininho e ajuda a gente a chegar em mais pessoas, impactar mais negócios. Mano, João Pessoa, Paraíba... é um celeiro de políticos, isso é verdade. E, historicamente, nós temos hoje, né, o Frederico de Siqueira Filho,
que é o ministro das Comunicações, um paraibano ali à frente. Paraibano porque eu não posso garantir onde ele nasceu, mas vive em João Pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer Frederico, né? Meu filho é atleta de esporte do futsal e o filho dele também, então várias vezes estivemos juntos nas quadras. Eu não fazia ideia desse dado. O filho dele... tinha ideia dessa... o filho dele é um craque de futsal, né? Mais novo que o meu, uns 3 anos. Não tinha a mínima noção sobre o ministro. E eu conheci o filho do Frederico, né? Nas quadras, e tive a oportunidade, ele com muita humildade, de muitas vezes a gente tá junto ali nas quadras assistindo os nossos filhos. Não sabia. E o paraibano arretado me pegou de surpresa, né? Ele ser ministro das Comunicações. E não fazia ideia desse detalhe aí. E qual é a sua leitura política e como é que você vê aí esse passo importante para a Paraíba, né? Não, mas sempre a Paraíba, se a gente trouxer vamos no recorte pequeno, João Pessoa, Epitácio Pessoa, né, que foi presidente, nós temos grandes paraibanos, né? E aí ter mais um nessa galeria que represente no ministério. Nós tivemos Cícero Lucena ministro, tivemos Ney Suassuna ministro, Siqueira Filho ministro, temos um paraibano na presidência da Câmara. Acho que é muito importante, muito importante. Recentemente, o veneziano exerceu esse cargo interinamente no Senado, outro paraibano. A presidente do Banco do Brasil é paraibana. Isso. Eu acho que a Paraíba sempre deu a sua contribuição para o crescimento do país. A gente poderia dizer que o presidente Lula, independente de partido, tem honrado a Paraíba? Olha, o olhar de Lula para Paraíba ele sempre foi um olhar muito carinhoso. Não diria que não tão pujante como para Pernambuco, que é seu estado natal. Isso. Realmente, Pernambuco ele fez uma grande revolução. Mas para a Paraíba sempre foi bem aquinhoada nos governos de Lula, não tem muito o que reclamar, não. Eu acredito que poderia dar uma contribuição maior. Se a gente for partir para esse ponto de vista, olha, poderia ter feito mais, poderia e pode fazer mais. Mas dizer que não fez nada, a gente também não pode dizer, né? Tem aí os eixos da transposição, 2 ou 3 eixos que cortam a Paraíba. Nós temos uma série de investimentos do governo federal, como moradia, por exemplo. Uma gama, se isso é bom ou não, dependendo do ponto de vista. Eu acho que a distribuição de renda ela é importante, sim. O Bolsa Família exerce um papel muito importante para a economia do Estado. E aí a gente vai entrar em outros programas sociais que tem a participação do governo federal nas gestões do presidente Lula. Eu acho que são importantes. Eu sou daqueles que acham que ele deveria ter feito mais e pode fazer mais. Mas dizer que não fez nada também eu não diria isso. Eu tenho um posicionamento muito duro no sentido de entender que o país da gente é tão grande, com a mistura de raças, com a riqueza, um dos países mais ricos, só não são executados, mas o país mais rico do nosso planeta. E a gente resumir a nossa política nacional apenas em 2 lados, né? Hoje, a política está dividida em Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, e eu acho que a gente tem uma gama de oportunidades de levantar bandeiras de defesa de ideologias. Eu vejo que o país da gente, às vezes, fica dividido em 2 lados, podendo ter uma amplitude de discussão, de ideias. Como é que você vê isso, mano? Eu acho que as experiências que deveríamos ter vivido com a polarização já vivemos. Tivemos a época dos governos do PT, acabou culminando com aquele impeachment de Dilma e a chegada de Michel Temer, que passou o bastão para Bolsonaro. Então, depois de anos vivenciando os governos de esquerda, e aí nós tivemos um governo mais de centro com os 2 anos e pouco de Temer. E aí a gente pula para o outro extremo, para a extrema-direita, já degustamos dos sabores. Conseguimos vivenciar os 3, né? Degustamos dos sabores, até porque a gente teve um governo de muito tempo de centro também, com Collor, que foi empichado, depois Itamar Franco e os 2 governos de Fernando Henrique. Foram governos de centro. E aí nós temos agora um terceiro governo Lula que perde para si mesmo. O que está acontecendo na esfera federal, no que diz respeito ao executivo, o governo Lula tem perdido para ele mesmo. Então a questão da economia, a questão da perda da guerra digital, das narrativas nas redes sociais, está perdendo para si mesmo.
E eu acho que... Falta de liderança da eu, Câmara, do Senado, eu acho dos assim, poderes. na verdade, Lula Porque ele sempre foi a referência nesse tipo de liderança, condição política se e Lula estratégica. tinha Né? que voltar ao governo em 2022, nós tínhamos outras opções. Nós tínhamos Simone Tebet. Mas você há de convir que para bater de frente naquele momento com o Bolsonaro era o nome que precisava ser levantado politicamente o mais rápido possível. Mas ele era a única força que... Mas é exatamente disso que eu estou falando. Se fosse para nós sairmos da polarização, se fosse para Lula não exercer esse terceiro mandato, nós tínhamos Simone Tebet, nós tínhamos o próprio Ciro Gomes, que é um nome com quem eu simpatizo demais, eleitor de Ciro, inclusive, e acho que poderíamos, nós temos as condições necessárias para uma terceira via. Mas aí tinha todo o problema que foi enfrentado durante a pandemia e outros problemas apresentados pelo governo Bolsonaro, e aí a gente precisava de um podcast só para discutir isso. Porque muito disso também gera em torno de opinião e de fatos. É bom que se diga isso. A questão em relação ao Bolsonaro não é só opinativa. Fatos concretos, números que militam contra ele. Apesar de hoje estar inelegível, fora da disputa política, Bolsonaro não está fora da discussão, da conjuntura da discussão política, né? Não, ao contrário. Espera-se muito que ele sinalize para quem vai ser Muitos levantam a esposa dele. Esse candidato que vai ser apoiado por ele, porque sabe que vem com força. Tarcísio Governador de São Paulo. São Paulo. Tarcísio de quê, meu Deus? Fugiu agora o sobrenome do cara. Ele poderia, ele tem tentado nos bastidores dialogar de alguma forma para ser esse candidato indicado, porque Tarcísio só sai candidato a presidente o ano que vem se for apoiado por Bolsonaro, mas Bolsonaro não demonstra essa disposição de criar uma nova liderança. De Freitas, pronto. Ele não demonstra a disposição de criar uma nova liderança na direita. Mano, provavelmente deve sair um Bolsonaro. Mas assim, muito me assusta porque eu sou novo, né? Para quem está nos assistindo, eu tenho apenas 37 anos. Você é muito mais experiente que eu, principalmente na parte política. E muitas vezes da minha vida, e pela posição que eu ocupo como empresário contábil, como empreendedor, a minha opção é por ser mais neutro em posições mais polêmicas, políticas, não por omissão ou covardia, mas por questões lógicas de negócio, mas historicamente tem um poder que nasce de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Eu sempre gostei de política, mas o poder ali judiciário, o STF, vem com uma força avassaladora de um jeito que os outros poderes agora parece que não tem mais representatividade. Me ajuda a entender. Hoje a gente tem sentido um monte de prisões, de conduções coercitivas, enfim, um monte de situações vindo do STF. Como é que você vê essa conjuntura política aí? Uma discussão polêmica sobre liberdade de expressão, né? Jornalista, assim como você, como nossos colegas, sendo presos, sendo amordaçados. Como é que você vê isso? Uns dizem que não é liberdade de expressão, outros dizem que sim, outro... É polêmico, eu estou até com medo da gente falar isso aqui, de chegar uma ordem de prisão para a gente. Não vai chegar, não. É o seguinte, na verdade o STF é o grande moderador desse país hoje. E o STF só ganhou esse poder que tem hoje em razão dos acontecimentos ocorridos durante a pandemia, que foi quem tomou as rédeas desse país, senão não teria morrido só 700 mil pessoas, teria morrido muito mais. Então, quando o STF, e eu não vou nem falar de Alexandre de Moraes, eu vou falar do STF, porque o grande protagonista desde então tem sido Alexandre de Moraes. Com seus erros e acertos. Eu acho que vai mais um pouquinho lá em Joaquim, né? Acho que Joaquim também foi uma figura muito forte, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi na época do Mensalão. Né? Isso. Foi quando ele julgou o Mensalão. Mas ele apareceu muito, né? A imagem, né? Enfim. Ele... Não, quando ocorreu veio a ascensão da questão do Mensalão. E um tempo depois, Joaquim Barbosa ele pediu a aposentadoria, antes da aposentadoria compulsória, um pouco mais novo, porque ele apresentava problemas de coluna. Tanto é que algumas cadeiras foram modificadas para ele. Algumas sessões foram, quando transmitidas, ele estava em pé atrás da cadeira, se escorando atrás da cadeira por conta da coluna. Então, muito em razão disso. Pelo menos o que foi alegado na época.
Joaquim Barbosa exerceu muito esse papel importante, né, do grande justiceiro do Brasil. E, de fato, a história de Joaquim Barbosa fala por ele. Foi por conta da ascensão do Mensalão. Então, veio o Mensalão, ele julgou o Mensalão e um tempo depois aconteceu da aposentadoria dele. Mas o papel que tem hoje o STF, esse papel desse atual STF, ele começa a ser criado, começa a ser consolidado com o advento da pandemia para cá. Dos acontecimentos, das intervenções que o STF precisou fazer naquela época da pandemia e veio se fortalecendo cada vez mais. Hoje, você pode questionar a dosimetria das penas aplicadas a esse pessoal, dessa tentativa de golpe, né, dessas pessoas que foram instrumentos dos verdadeiros golpistas. Na verdade... E muitos levantam a bandeira e dizem que não foi, né? Mas o golpe, na verdade, si só, ele não é completo, ele vai por partes, né? Aquelas pessoas, elas foram encorajadas a estarem ali. O problema é quem as encorajou e bancou e patrocinou tudo aquilo. Acho que é onde está chegando agora, está sendo julgado, estão sendo colhidos os depoimentos da cúpula, né, do que chamam o núcleo do golpe. Mas, enfim, isso é outra questão. Voltando ao STF, você pode até questionar a dosimetria de algumas penas, mas eu ainda vejo, eu sou dos que ainda vê que o STF ele exerce um papel muito importante para o país, principalmente porque você olha Se deixar solto, o negócio escolhendo. Você olha para o Congresso, não tem como levar muito a sério aquilo. Verdade. Infelizmente, o Congresso é o sistema. Eu vi um vídeo, mano, do Cleitinho, né? Eu sou fã do senador Cleitinho, né? Ele chegou lá e estacionou no lugar que não podia. Cleitinho num carro, um Fiat, bem tranquilo. E o cara foi lá, o policial legislativo, disse, pode não. Ele disse, peraí, eu sou senador. Ele estava presente quando ele olhou, a carteira dele não estava. Ele, aquele jeito dele, inclusive com a camisa do Botafogo da Paraíba, eu fiquei feliz pra caramba. Botei um comentário lá, eu disse, o senador com a camisa do Maior da Paraíba. Enfim. E Cleitinho estava com um carro normal. O cara disse, mas não pode ser senador. Ele disse, não, eu sou senador. Ele disse, mas eu não conheço, são muitos. Você precisa tirar o carro daí. E o senador Cleitinho, em seguida, tem um vídeo muito polêmico, que é quando o senador veneziano, né, do ambiente prostituído, eu assisti. Ele fala sobre ambiente prostituído, ele disse, é mesmo, né? Ele segura o tranco e diz, é mesmo, o negócio aqui tá esculhambado, meu presidente, né? E é isso. Mas, o Congresso é o sistema. Se não tiver um poder que pese os prós e contras, que seja, de fato, o moderador, o curador de tudo isso, o Congresso Nacional ele toma o país para si e não tem do mundo quem pegue de volta. Não tem. Mas, mano, nosso podcast chega na metade da sua vida e aí vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, sobre essa galera que apoia o nosso projeto, que está sempre com a gente. E é sempre bom falar sobre a Internice Photograph, né? E já ia confundindo que tem um imobiliário chegando aqui negociando com a gente. Mas a Internice Photograph, que é uma empresa referência, é uma empresa que é paraibana, é uma empresa que está na cidade de João Pessoa, é uma empresa que hoje continua sendo referência em registro fotográfico, em eternizar momentos, e você precisa conhecer, a nossa equipe vai deixar aqui o Instagram, @Eternice Photograph, é uma empresa fantástica. Eu vou deixar um vídeo agora para você, não deixa de assistir esse vídeo e sentir um pouquinho o que é eternizar momentos. Viajar é colecionar histórias, mas só a fotografia tem o poder de eternizar cada capítulo vivido. E a Eternize Photograph, maior referência de fotografia turística do Brasil, faz justamente isso. Mais do que capturar imagens, nós contamos histórias, a sua história. Transformamos momentos em memórias palpáveis, porque sabemos que cada viagem tem um valor único. Por esse motivo, oferecemos uma linha completa de produtos para você reviver suas melhores lembranças. Instabooks personalizados, fotos reveladas, canecas exclusivas, polaroids incríveis. São apenas um exemplo daquilo que nós temos a te oferecer. E isso só é possível porque contamos com a melhor equipe de fotografia turística do Brasil. São profissionais capacitados e em constante treinamento para oferecer a melhor experiência ao cliente, do primeiro clique à entrega final.
Na loja Eternize, você também conta com o atendimento de uma equipe especializada em seleção de fotografia turística. Nosso time está preparado para tornar todo o processo didático, leve e profissional, garantindo que cada memória seja escolhida com carinho. Sem contar que nosso time de produção trabalha incansavelmente para entregar materiais que toquem o seu coração, tudo com um prazo de entrega mais rápido do mercado. Além disso, somos parceiros da Look Receptivo, eleita repetidamente como a melhor do Brasil. Essa aliança é mais do que um selo de qualidade, é sinônimo de confiança, excelência e credibilidade. Momentos inesquecíveis merecem ser eternizados com quem é especialista nisso. Fale com a Eternize Fotografe e transforme a sua viagem em lembranças que vão durar a vida inteira. Eita, que coisa linda, tu viu? Vale a pena. Chega a dar vontade de viajar, né? Registrar momentos é sempre muito massa. Então, ó, vai lá no Instagram da Eternize, dá um ok lá, começa a seguir. E a Impacto Soluções Contábeis, que é a principal mantenedora do nosso projeto. Estamos aqui nos estúdios da Impacto Estúdios Gravações. Segue também, @Impacto Soluções, sem o C cedilha, _. Segue a galera lá, que a galera vai te atender. Manda um oi, bate um papo, marca uma reunião. Vem visitar as estruturas que tu vai ver que time massa. Mano Costa sabe, tá sendo atendido. Nosso amigo Saulo, que também está aqui no nosso estúdio, né, Saulo? Já sentiu a pressão de um time que corre bastante para atender bem e atender sempre. Assista esse vídeo aí que tu vai ver que time massa. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Coisa boa, que time massa, hein? Tu viu? É isso mesmo. Uma empresa que vem crescendo a passos largos, o qual eu tenho um orgulho de capitanear esse time. Vai lá, vem tomar um café com a gente, vem conversar com a gente, que tu vai ver que time massa. E você que está aqui, que está nos assistindo, que está acompanhando o podcast, compartilha. E se você quiser assistir a tua empresa aqui, compartilhar, chegar em diversas pessoas, fala com a gente, manda um oi para o nosso time e diz, eu quero sim, minha empresa fazendo parte do podcast, conta comigo, eu quero fazer parte desse seleto grupo de empresas que faz a diferença e conta comigo, tá bom? Vamos embora retomando nosso papo com o Mano Costa. Esse cara aqui é uma referência no radiojornalismo. Mano, hoje você está mais na região ali de Santa Rita, né? Qual é hoje o cenário que hoje você vê a cidade de Santa Rita, o cenário político que essa cidade hoje vivencia, que é uma cidade que durante anos participou de diversos altos e baixos politicamente falando. Fala para a gente um pouquinho como é que está aquele cenário hoje. A gente veio agora de um São João, né, estouro, foi um São João referência no estado da Paraíba, um São João que já vem se concretizando e esse ano realmente mostrou para que veio. Fala um pouquinho a análise desse cenário aí. Um evento importante para a economia da cidade. Hoje é sob o comando, né, do prefeito Jackson Alvino. Fizemos a cobertura, tem ainda o restante da semana, né? Hoje tem um show católico, o Padre Nilson Nunes, mas ainda tem sexta, sábado e domingo ainda de festa. Só acaba dia 6, no domingo. Um grande show, Solange Almeida, Zé Vaqueiro, Dorival Dantas, o negócio vai bicho pegado. Foram grandes referências, né, que passaram por lá em junho. Safadão, Xande, Natanzinho Lima,
Bel Marques, uma galera pesada. Rafaela Santos, quem mais? O Pablo. Foi um negócio grandioso que tem sido. Você né? que teve lá a estrutura, fala um pouquinho, o Parque do Povo, né? Que é Praça do Povo. Praça do Povo, que é uma estrutura que foi criada para isso, muito pouco usada e hoje está sendo utilizada, muito bem estruturada. E eu lembro de algumas edições que a turma falava muito mal e esse ano não, né? Esse ano realmente quem vai só elogia. A gente viu uma organização diferenciada, o tratamento humanizado para com as pessoas, principalmente no trato com os comerciantes locais, as pessoas que foram recebidas, né, os turistas, forrozeiros que estiveram durante todos esses dias, que ainda estão indo, né, tem até domingo para ir. Então, e a gente percebe o movimento econômico na cidade, a coisa acontecendo, sabe? O comércio de fato funcionando. Tudo isso é muito importante para aquecer a economia. No caso, são as duas datas hoje em Santa Rita mais importantes, o São João e o Natal, que realmente aquecem a economia local. E a gente tem visto de perto, praticamente não todos os dias, que não tem condição, você não tem corpo que aguente você sem dormir tantas noites e indo dormir tarde. Eu admiro quem aguenta esse rojão, né? Não tem condição, mas às vezes que fomos, eu e Coxinha, cobrimos a parte política, né, a agenda política local. Qual foi o clima lá, mano? Porque a gente sente o clima, né? Como é que tava o clima lá? Clima de festa, não tem crise. Um ambiente muito seguro, com polícia, bombeiro, segurança particular, segurança da prefeitura, posto médico de saiu urgência e emergência instalado no local. A Guarda Municipal, não foi? Acompanhei lá no teu blog. A Guarda Municipal. Historicamente, Santa Rita, eles já estavam lá trabalhando? Então, não tem, já começaram agora, inclusive, nos festejos do São João. A primeira turma formada, né? Então, assim, muito importante para Santa Rita esse momento que está vivendo, momento político também, muito bem frequentado por um capital político importante. Então, deputados estaduais, federais, senadores, o vice-governador esteve lá. Então, assim, pretensos você poderia candidatos ao avaliar governo do que estado, já começou a política? Já começou a campanha? Não tenha dúvida disso. Quando acabou a eleição, o ano passado, já começou o governo já. Eu estava escutando nos comentários que é cavalo, selado, foguete, não sei o quê. E aí já começou a campanha. O cavalo sentado no foguete estava lá. Vai pegar voando, fogo. Já toda começou hora. o moído. Todo dia teve movimento político em Santa Rita esses Coisa dias. boa. Mano, você entende que hoje o blog do News Paraíba é o seu filhinho do coração, né? Vamos dizer assim. Mas é. E falta algo nele, assim, você está agora entrando num ambiente de negócios, de empreender, tratar como empresa. Tem algo que você anseia e você deslumbra para o News Paraíba a curto ou longo prazo, como empresa? Na verdade, você tenta aliar, né, as possibilidades de comunicação. Nós já tivemos um programa de rádio, News Paraíba, que ficou no ar de 2020 até 2022, na 100.5. Era no sábado, de 6 às 8 da manhã. Então, já tem as plataformas digitais, que são as redes sociais, tem canal no YouTube, tem o portal, e aí precisa é muito salutar que tem um veículo de comunicação tradicional para agregar, para encorpar a coisa. Então, talvez, quem sabe, no futuro breve, a gente não volte ao rádio. Hoje, Cazé TV é uma referência de disruptura, né? De algo que nasceu em transmissões rompeu de fronteiras YouTube, afora e uma coisa hoje gigante. Uma mega empresa bilionária. O portal do Léo Dias também, que nasceu com pequenas sofocos, hoje é uma empresa mega com diversos funcionários. E aí, o que é que você espera do News Paraíba? O que é que você busca? Quem sabe parcerias certas? Quem sabe um dia a gente não tem a nossa sede, nossa redação com a nossa equipe, que aí funcione multiplataformas além do portal. Coisa boa. É um projeto de futuro. Eu gosto de gente assim. Vamos para cima. Um projeto de futuro. Eu costumo trazer dentro do nosso podcast algo também que traga do seu negócio, mas também algo um pouquinho da sua vida. E Mano Costa, ele passou por um problema de saúde que teve que mexer não só com sua vida profissional, com o seu dia a dia, mas passou por essa tribulação e você
O que é que você trouxe de aprendizado, mano? Existe um Mano Costa antes e depois do que você passou? Vinícius, a verdade é que não tem como não existir. Eu costumo dizer que a dor ela é uma experiência única. E é uma grande oportunidade de você se reconstruir. Até porque você pode estar rodeado de pessoas, mas só quem sente dor é você, só quem está ali na faca ali é você. Então, é muito importante viver certas situações. Tudo bem que não é todo mundo que vai querer, por opção, topar e viver uma parada dessa. Mas vivenciar a dor física mesmo, ela amadurece e constrói muito. Talvez não numa única vez o suficiente, como para mim ela teve que vir algumas vezes durante a vida. E não é que eu me sinta preparado para alguma coisa hoje, mas eu tenho certeza que nada é igual ao que era quando começou 20 e tantos anos atrás. Então, primeiro eu perdi meus rins em 2004, terminei no transplante em 2009. Por si só, isso já superar isso já é muito dificultoso, já é uma dificuldade, uma barreira imensa que você tem na vida. 2021 veio o Covid, 9 dias internado, com 70% dos pulmões comprometidos. E a gente saiu de lá também. Em 2023 eu levei um corte no dedo, contraí uma bactéria que no barato ia levar meu braço embora. Quase morria por conta dessa bactéria. 1 mês internado, 12 dias de UTI, brigando, lutando, 3 cirurgias no braço, para sair com o meu braço inteiro lá, para sair vivo pelo menos, né? Então, assim, as pessoas às vezes olham para mim e ficam meio sem entender por que certas coisas não me atingem. Simplesmente não atingem mais. Não absolvo mais qualquer coisa. Não é qualquer coisa que entra pelo meu ouvido que vai ficar. Um guerreiro que passou por tantas batalhas, cicatrizes... Mas as pessoas precisam entender que não é nada, não é qualquer coisa que vai me derrubar mais. Entende? Então, se as pessoas que pretendem, lógico que é evidente que eu não vou me fazer de centro do universo, que eu contra o mundo, não. Mas tem aqui ou acolá alguém que se posta contra você, que você olha assim, cara, e a pessoa acha realmente que vai poder fazer alguma diferença, a pessoa acha que realmente vai poder incomodar, mas sem entender que o que eu já passei, velho, não é, sabe, não é qualquer coisa que vai me derrubar. Então, eu me sinto preparado para qualquer coisa na vida, de verdade. Então, sem eufemismo nenhum, o que eu passei me preparou para enfrentar qualquer coisa. Eu já venci a morte já algumas vezes e eu meio que perdi o medo de morrer. Então, eu não ligo muito pro que as pessoas pensam, o que elas falam, porque eu acho que eu tenho mais o que fazer. Então, eu nem vivo alimentado pelo elogio e nem vivo alimentado pela crítica. Porque eu simplesmente tomei consciência de quem eu sou. E quando você tem esse entendimento, tudo fica mais fácil. Então, pode dizer o que quiser, pode tentar fazer o que quiser, pode tentar atravessar o meu caminho às vezes que quiser. Eu não ligo. O que é que desmorona essa muralha? Tem alguns pontos fracos, que evidentemente eu não vou falar. Mas tem alguns pontos fracos que se tocar... Eu poderia dizer eu tenho alguns pontos fracos eu aprendi a não revelá-los. Que eu era do tipo que dizia, olha, se mexer nisso aqui, não. Hoje em dia, não. Eu posso dizer que o dia 16 de janeiro desmorona um pouquinho essa muralha aí? O dia do aniversário do meu pai? Isso. Pode ser. Meu pai é um cara, Vinícius, que eu tive uma relação muito difícil com ele durante a vida. Mas aí, tanto a mim como com as minhas irmãs, ele tentou ter uma relação bacana sem morrer, sabe? Meu pai é aquele cara que me ensinou um pouquinho a como não ser. Meu pai é esse cara. Eu tenho uma missão mínima na vida, que é ser minimamente melhor do que ele. Isso eu não tenho a mínima dúvida disso. Meu pai é um cara bom, mas ele não era tão bom não, sabe? Assim, no final da vida ele já era um cara legal, mas a maior parte da vida ele não foi um cara bom. Então, aprendi muito, um cara que me ensinou muito
há como não ser. Assim como as cicatrizes das dores da vida, do Covid, da bactéria no braço, todas essas etapas de guerra que você passou, também tem cicatrizes lá de trás que precisam também ser curadas? O problema... E que te atrapalham hoje? Não, já atrapalhou. Eu tinha algumas cicatrizes, eu tinha algumas feridas. Quando vira cicatriz é porque tá ok. Então hoje eu tenho cicatrizes. Eu tinha feridas abertas que eu precisei lidar por muito tempo, que realmente atrasou muito a minha vida. Mas hoje para não cicatrizar e para curar tem que ter um remédio. Esse remédio foi a doutora Zilda? Dona Zilda foi assim, Dona Zilda foi o castelo todo, sabe? Dona Zilda foi realmente talvez a pessoa mais importante da minha vida, foi Dona Zilda. Porque tudo mais com o passar do tempo foi se tornando mínimo, entende? Então Dona Zilda talvez seja a pessoa mais importante de tudo isso, das pessoas que conviveram comigo. Talvez ela tenha sido a pessoa mais importante. Eu percebo que no seu Instagram você tem muito amor pela sua filha. Ela veio para transformar esse coração e transformar num homem de verdade. Minha filha foi outra lição muito muito importante. Minha filha chegou num momento muito difícil na minha vida, tanto da minha vida como da vida da mãe dela. E nada no início, nada na construção, nada no processo é fácil. Hoje está uma moça com 18 anos, mas até chegar aqui onde está, não foi fácil nem para mim, nem para ela, nem para a mãe dela. Mas a gente, firme e forte, a gente tá junto sempre. Coisa boa. Mano, que papo massa. Claro que 1 hora é muito pouco para a gente conversar bastante, mas a gente tem uma hora do nosso podcast que é o Conta Comigo, né? É onde o nosso entrevistado, o nosso convidado, ele diz, poxa, Vinícius, nesse projeto fantástico, tem alguém que eu queria estar aqui contigo. Era fulano. E aí, tem alguém que você pensa em convidar, em trazer para estar aqui comigo, tomando um café, compartilhando histórias e falando muito sobre negócio? Rapaz, poderia ser alguns amigos, porque eu tenho muito poucos amigos, muito poucos. Poderia ser Coxinha, poderia ser Saulo, tá com a gente aqui. Saulo é um cara... Das pessoas importantes, você fala, voltando você um pouquinho... quem manda, não importa quem seja. Voltando à conversa um pouquinho, né, das pessoas que a gente apaga e a outra é o quê? Que são referências que a gente tem gratidão, né? Pronto, nos ajudaram. Tá aqui, do meu lado aqui, um cara que já lutou tantas batalhas comigo e que a gente permanece. Vamos embora, viu, Saulo? Convite feito. Em breve estaremos te recebendo aqui para compartilhar muita história. Saulo sabe que ele é o irmão que talvez eu nem tive. Das poucas pessoas que eu tenho. Meus amigos cabem numa Kombi. Então... Vixe, Maria, ainda cabe muito, viu? Eu acho que o meu era numa moto. Pronto. Então, o Saulo, certeza, tem assento nessa Kombi. Então, é muito pouco. Porque... No banco da frente. Porque a gente viveu um tempo... E aí eu falo especificamente de Saulo, porque a gente viveu um tempo que a gente era... Se a gente chegasse aqui agora, tinha 20 pessoas com a gente aqui. E hoje só tem os dois. E ele hoje sabe que eu digo assim, claro. E ele sabe que depois que passou, tem gente que tava com a gente todo dia que hoje não sabe nem lembra que eu e ele existe, por exemplo. Impressionante, né, mano? Ele sabe do que eu estou falando. Então, e aí você olha nesse deserto que fica depois. Mas daqui a pouquinho essa turma aparece de novo, né? Mas aí, velho... Mas aparece. Dá uma preguiça, meu irmão, de gente. Eu acho massa que essa galera que faz isso, em breve ela vai estar mandando currículo para tu. Então... É desse jeito. Amém. Então, assim, outra pessoa que eu traria para tomar um café, se dispusesse, ele sabe quem é que eu estou falando. Mas o cabo não sai mais de casa, não quer conversar com o microfone. Eu traria Netinho aqui para a gente conversar o dia inteiro. Não vem... Vem não? Vem nada. Podcast online não dá certo, não. Não vem não. Ou ele vir aqui tomar um café. Então, outro cara que eu traria... Tá esse desafio aí, faça um convite para ele. Eu tô falando só dos... Ele sabe, a gente já chamou para Coxinha, eu já disse a ele que eu fazia somente ele não quer não. Porque ele vai ter que falar coisa que ele não quer. Mas aqui é tranquilo, aqui a gente respeita então, assim, você só fala o que você se sentir à vontade. Não, tranquilo. Então, assim, é questão de você aprender no final de tudo que não é quantidade, é qualidade. É verdade. Então, tranquilo demais com relação a isso. E eu convivo bem com as poucas pessoas que eu tenho na minha vida hoje. Pouquíssimas. Pouquíssimas mesmo. Tá tudo Coisa certo. boa.
Irmão, obrigado, viu? Eu Estamos que chegando ao agradeço. final. Você que está nos assistindo também, tá? Você pode contribuir. Você é um agente de transformação aqui. Manda a tua sugestão, vai compartilhando para a nossa equipe, vai compartilhando nosso conteúdo, a nossa equipe fala contigo, tu fala com a gente, fala comigo, vai lá no @Vinícius Moraes, JP. Deixa teu Instagram também, mano, você não falou. É arroba Mano Costa, com 2 N's, MANNO, @Mano Costa, que é o meu pessoal, e tem o @News Paraíba, que é o Instagram do portal, que aí tá, os dois são abertos para quem quiser visitar. E Informação de qualidade, viu? Vale a pena. Tamo lá, tamo junto. Então segue a gente, compartilha, você também pode sugerir participações importantes aqui, temas que você queira falar, temas que você acha importante estar com a gente aqui, e aí vai ser um prazer trazer essa galera para cá. O nosso podcast vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Não conta comigo. Mano, dá um abraço pra galera, se despede pra gente poder encerrar esse papo que foi fantástico. Mais uma vez, meu irmão, minha gratidão aqui. Eu que agradeço, cara. Seja bem-vindo ao nosso time, seja bem-vindo a essa mega estrutura que a gente está construindo, junto com um braço forte que são de várias mãos. Valeu. E eu fico muito feliz de estar trazendo você aqui no nosso podcast, não só no podcast, mas abrindo as portas da nossa casa. Eu agradeço. Abrindo as portas da nossa empresa. Saiba que isso é muito especial. Eu agradeço a Vinícius, toda a equipe, Renan que está na técnica, na direção do programa lá dentro, Ana que estava aqui com a gente. E, enfim, quando você entra, a vibe de trabalho, de prosperidade do lugar, você já sente logo na porta. Então, agradecer, né? Mais essa vez a gente está batendo esse papo de tantos que a gente já tem batido, né? E convidar todo mundo a permanecer no canal e assinar o canal enfim, é um produto nosso, tá cravado aqui no centro de João Pessoa, então a gente tem mais é que valorizar aquilo que é nosso, e o Conta Comigo eu tenho certeza que vai ser sucesso. Coisa boa. E você que está assistindo aí, se prepare, vem coisa nova. Mano, tá se segurando ali. Eu disse, não, em breve a gente vai lançar um mano a mano aí, meu amigo, que vai ser estouro. Ele está se segurando, mas ele pode ter a certeza que aqui a gente tem um time completo para te dar todo o suporte para que se concretize esse novo projeto, que sem dúvida agora vai sair do papel. Valeu mesmo. Conta comigo, viu, meu irmão? Vamos embora. Valeu mesmo. Obrigado mais uma vez. Estamos chegando ao final de mais uma terça-feira abençoada. Que você possa jantar, tomar um banho, descansar a tua mente, que amanhã, quarta-feira, é mais um dia. E encerramos na certeza que não adianta você fazer nada se não tiver Deus na frente. A coisa não vai dar certo. E aqui a gente recebe esse cara fantástico, Mano Costa, que superou tantas batalhas, que tem tantas cicatrizes, continua com fé, com garra e força de vontade para seguir até o final. Mais uma vez, muito obrigado, Mano Costa, você que ficou com a gente aí até o final. Obrigado também. Compartilhe o nosso canal, porque tem muito conteúdo. Você que está assistindo e só assistiu o Mano Costa, vai lá, que já tem 12 episódios topado. Diverso. Aqui a gente já recebeu o nosso pastor Alan Diego, a gente já recebeu o Tássio, mestre de vendas, a gente já recebeu a galera da Shoa Marketing, Antônio e Vitor. Então é um podcast dinâmico, extremamente sistemático, que roda em torno do negócio. Então conta comigo. Deus abençoe vocês, hein? Até a próxima.